Ó, ligação intestino-cérebro, é bem legal essa pergunta. E as pessoas nem imaginam, né, que existe essa conexão, com certeza, de várias maneiras entre o intestino e o cérebro. É isso que eu vou explicar para vocês e vou dar dica, tá? Para melhorar essa conexão. Melhorando essa conexão intestino-cérebro, melhora muito a nossa saúde. É muito importante o nosso intestino estar redondinho, não funcionando apenas bem, não é isso. É a parte microscópica, onde a gente nem imagina, mas a gente não tem nem ideia o que as bactérias fazem lá dentro da luz intestinal. A gente nem tem ideia que existem células no nosso intestino que produzem hormônios, e hormônios que melhoram o nosso sistema nervoso central. A gente não tem ideia que que os ácidos graxos de cadeia curta, que é o produto final da metabolização dos probióticos em cima dos alimentos, a gente não tem noção o quanto isso é benéfico para proteger a nossa célula intestinal, o quanto é benéfico para o nosso cérebro. A gente não tem ideia, a grande maioria das pessoas, a importância de se manter uma integridade da mucosa intestinal perfeita, porque existem alimentos, né, tipo trigo, que faz goteira no intestino. Essa goteira, chamada leaky gut, por inflamação, desencadeia um monte de processos inflamatórios que vai repercutir no nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro é muito importante. Aí muitas pessoas estão perguntando: Juliano, tem ligação à produção de hormônios, de neurotransmissores, já que o nosso intestino produz 90 a 95% da serotonina, 50% da dopamina, produz GABA, produz acetilcolina, produz um monte de outros neurotransmissores cerebrais. Existe essa conexão, essa produção vai para o cérebro? Infelizmente não, tá? Porque quando a serotonina, a dopamina é produzida no nosso intestino pelas células neuroendócrinas e também produzida pelo metabolismo das próprias bactérias, ela tem uma ação local, certo? Agora, peptídeos, por exemplo, do triptofano, que é a matéria-prima para formar a serotonina, essa sim atravessa a barreira hematoencefálica. Então, o triptofano que a gente come dos alimentos, que é um aminoácido que está presente nas proteínas, seja vegetal, seja principalmente na proteína animal, né, é a matéria-prima para o nosso cérebro produzir a serotonina. Então, quando a gente come uma carne, por exemplo, aí tem vários aminoácidos, 8 aminoácidos essenciais. Um deles é o triptofano. Então, do triptofano, né, a gente quebrando essa proteína, o triptofano é absorvido pelo intestino, cai na corrente sanguínea, vai para o cérebro, é a matéria-prima para o cérebro produzir serotonina. Porém, olha só que interessante isso. Porém, esse triptofano, ele pode ser metabolizado de uma maneira errada no nosso intestino e produzir quinureninas, porque tem 3 rotas do triptofano no nosso intestino. Então, ele pode ser absorvido, ele é absorvido, cai na corrente sanguínea, entra no cérebro para dar a matéria-prima para o cérebro produzir a serotonina. Porém, no metabolismo que tem ali das bactérias, da microbiota, do microbioma, esse triptofano tem 3 vias. A via da serotonina, pensando na motilidade local, o indol, pensando na proteção celular, e as quinureninas, que é irritativo para o sistema nervoso central. Então, se você tiver em disbiose, há um desvio para a rota errada das quinureninas, irritando o sistema nervoso central. Então, a gente tem que estar com as bactérias do nosso intestino boa. Agora, como é que a gente fica com essas bactérias boas do nosso intestino? Acertando a nossa alimentação. A gente tem que entender que o açúcar alimenta bactérias ruins no intestino, ocasionando esse desbalanço. A deficiência de enzimas digestivas causa esse desbalanço. Quantos anos você tem? Será que você já não precisa usar enzimas digestivas? Acima dos 40 anos, pessoal, probabilidade alta de ter necessidade sim de usar enzimas digestivas. Um dos exames que sugere para a gente a necessidade de usar enzimas digestivas é o exame coprológico funcional. Porque se você pega nas nossas fezes, elas mostram como está a nossa absorção. Por quê? Se você come um pedaço de carne e sai a carne inteira nas nossas fezes,
é sinal que você não está conseguindo absorver adequadamente essa carne. A gente não come carne para jogar fora a carne. Da mesma maneira, a gente não come um carboidrato, o arroz e feijão, para achar o arroz e o feijão nas nossas fezes, cenoura nas nossas fezes, batata nas nossas fezes. Não, a gente come para absorver. A gente não come gordura para jogar fora nas nossas fezes. A gente come gordura para absorver. Então, se você pegar as fezes de uma pessoa e ter lá amido, ter gordura, ter proteína, fibras musculares, está errado. Se está saindo nas fezes, além de você estar perdendo a parte nutricional, porque você não tem matéria-prima para formar um monte de coisa importante no nosso corpo, essa comida mal digerida, ela vai ocasionar uma fermentação errada, uma desbiose no nosso intestino, fazendo com que a rota, por exemplo, um exemplo da rota do triptofano que eu falei para vocês, a serotonina, de vez de ir para a serotonina, vai para quinureninas. E aí essa quinureninas, ela é irritativa para o nosso sistema nervoso central. Então existe essa conexão do produto, do metabolismo das bactérias com o nosso cérebro. Quando eu falei do trigo, o trigo aumenta a permeabilidade intestinal. Quando a gente aumenta a permeabilidade intestinal, é como se fosse goteira na nossa casa. Então pensa só, está chovendo, aí está com goteira na nossa casa, aí o sistema imune vai colocar baldinho para que não molhe a nossa casa. Então você coloca um balde aqui, outro balde ali. Então o sistema imune está ali para nos proteger. Só o que acontece? Olha só que loucura, né? Chega uma certa altura do campeonato que é tanta goteira que a casa cai. Aí o seu próprio sistema imune pode se voltar contra si mesmo. E aí pode jogar anticorpos para qualquer parte do nosso corpo, inclusive para o cérebro, levando a pessoa a ter algumas doenças autoimunes no cérebro por conta disso. É só o trigo? Eu dei o exemplo do trigo, que é um alimento. Não é só o trigo. São vários alimentos, entre aspas, que a gente compra no supermercado que não estraga, que tem aditivos alimentares para não estragar, para dar sabor para o alimento, para não estragar os alimentos, condimentos, embutidos. São coisas que judiam, que abrem, que causam goteiras. Tem um monte de alimentos contaminados por fungos. Fungos aumenta a goteira. Por exemplo, castanhas, né? Então a gente compra castanha a granel, você não sabe como que foi feito o transporte dessa castanha, não sabe se ela foi armazenada adequadamente, você não sabe se o lugar que está lá, naquela gôndola que você vai comprar, na loja que vende isso, você não sabe se está bem armazenado ali, quanto tempo está ali, se não tem bolor, que é fungo. A gente não sabe, a gente não entende. Quando você come aquele negócio, você não tem visão para ver, não consegue enxergar aquele treco, porque é minúsculo, não dá para ver, é microscópico muitas vezes. Aí você come e isso aí contamina, piora o seu trato digestivo, causa aumento da permeabilidade intestinal, certo? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está colocando na nossa boca. Refrigerante aumenta a permeabilidade intestinal. Antibiótico, eu tomo antibiótico, Juliano, tomei, estava com gripe. Isso também pode prejudicar? Claro que prejudica, porque você acaba matando bactérias da sua garganta, por exemplo, ou da infecção urinária, ou do seu ouvido, da pneumonia. Você acaba matando a bactéria que está te prejudicando, mas acaba matando também as bactérias do seu trato digestivo. Como é que vai ficar, vai acontecer a fermentação do exemplo que eu dei, por exemplo, do metabolismo do triptofano para serotonina, para indol, para quinureninas? Não tem bactéria, vai bagunçar todo o nosso trato digestivo. Isso pode ser irritativo, sim, para o nosso sistema nervoso central. E o antibiótico também acaba, de uma maneira indireta, aumentando a permeabilidade intestinal. Então, todas as vezes que a gente usar antibiótico, a gente tem que lembrar de repor probióticos, tá bom? 30 a 60 dias depois do término do antibiótico. Não adianta usar probiótico durante o uso do antibiótico, porque o antibiótico vai matar a bactéria. A bactéria boa, que é o probiótico, é a bactéria boa. Ela vai morrer se você usar junto com o antibiótico, tá bom, pessoal? Então, terminou o antibiótico, aí você usa 30 a 60 dias de probióticos, tá? Tem vários probióticos. Quanto mais número de cepas tiver, né? Tipo, 5 tipos de bactérias, beleza. 4 tipos, beleza. Ah, eu tenho um que só tem um tipo, então, tá bom. Melhor isso do que nada, tá certo? O ideal é 5, mas tá bom se tiver um, mas pelo menos tome, para que você não sofra as consequências, como eu expliquei para vocês aqui.
né? A parte neuroendócrina, né, do nosso intestino, que produz GLP-1, PYY, que age no centro da fome, no núcleo arqueado do nosso cérebro, diminuindo a compulsão, a vontade de comer, é responsável. O nosso intestino estando equilibrado, nós estamos bem. A grande maioria das pessoas estão acima do peso e comem mais, certo? E um dos motivos pode ser essa desbiose, que leva a não produzir adequadamente pelas células L do nosso intestino o GLP-1 e o PYY. Você já parou para pensar nisso? Inclusive, pessoal, os remédios para emagrecer da moda, as canetas Mounjaro, Ozempic, são tudo análogos GLP-1. São semelhantes a essa molécula que o nosso corpo produz. Ora, se nós podemos produzir isso, por que não investir numa dieta saudável? Por que não investir numa recuperação do intestino? Olha a conexão do intestino com o cérebro. Olha quanta conexão existe. Desde doença autoimune até o próprio butirato, que é o ácido graxo de cadeia curta, que age diretamente no cérebro e age também a nível do colonócito, nas células L, aumentando a produção de GLP-1, PYY nas células neuroendócrinas, que também agem no sistema nervoso central. Outras moléculas do nosso trato digestivo têm ação também no trato, no cérebro nosso, como a grelina, por exemplo, que é produzida no estômago, a colicistoquinina. São várias moléculas que é produzida. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Eu poderia ficar horas falando com vocês aqui sobre isso. Eu quero que vocês entendam a importância de uma nutrição boa, comida de verdade, com boa mastigação, usando enzimas digestivas. Tem casos que precisa recuperar a permeabilidade intestinal com o uso de glutamina. Então, a gente tem que dar muita atenção para o nosso intestino, porque o nosso intestino tem muita ligação com o nosso cérebro. Muita ligação. Você tendo um intestino bom, funcionando o seu trato digestivo bem, como eu falei, não é ir ao banheiro, isso não significa nada. O que importa, pessoal, é você ver esses detalhes que eu falei para vocês. Você não sabe, muitas vezes está sofrendo, fazendo tratamento com remédio de uma coisa que, se você mudar a sua dieta, usar uma enzima digestiva, pode te ajudar muito. Só que a maioria das pessoas não sabem disso. Eu não sei se vocês sabiam desses detalhes, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários para mim se você já sabia disso. Se você não sabia disso, não precisa ficar preocupado. Basta, você pode maratonar pelos meus vídeos, que eu tenho muitos vídeos falando sobre isso no YouTube, tem muito. Ou você pode passar com um profissional que tem essa visão para te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um like, um joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, e convido você que chegou até aqui, até o final, para se inscrever no nosso canal. Tá bom? Estamos chegando nos 4 milhões de inscritos no YouTube, então eu queria que você fizesse parte da nossa família. Tá bom? Grande abraço e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.